Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Oração e Adoração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e estará nos ajudando para que possamos propagar mais a palavra do Senhor. Depois que recebemos a transformação, depois que recebemos a libertação e a cura, surge uma pergunta: como podemos manter a presença de Deus em nossas vidas? Porque a presença de Deus em nossas vidas não pode ser apenas uma visita, mas precisa ser uma permanência. Porque Deus, ele se revela de três formas: revelação, visitação e habitação. Não podemos ter apenas a visitação de Deus. Por isso temos que fazer outras coisas para que Deus não seja apenas uma visitação, e sim uma habitação permanente. Que a presença do Senhor seja contínua por onde nós andarmos e quer façamos qualquer outra coisa. O nosso coração deve ser assim, continuamente desejando a presença de Deus. Isso nós conseguimos quando temos uma relação com Deus, tendo uma vida de oração, ofertando as nossas vidas ao Senhor continuamente, adorando, louvando e jejuando, vivendo uma vida santa, porque Deus não pode habitar em um templo onde há pecado. Por isso é muito importante ter uma vida em santidade. Quando Deus nos separa, primeiramente é para Ele e depois para um propósito. Por isso, Deus nos chama a viver uma vida santa e pura diante dEle. É muito importante que entendamos isso. A pergunta é: como podemos manter a presença de Deus em nossas vidas? Muitas pessoas foram libertas e depois de alguns meses voltaram para o mundo novamente. Muitas pessoas foram curadas e depois abandonaram a fé e voltaram ao seu estado anterior ou pior. Disse Jesus: vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então muita gente não consegue manter a sua bênção porque não tem uma vida separada e em santidade para Deus. Alguém pode dizer que é difícil, e de fato é. Viver uma vida em santidade, separada para Deus, nos tempos em que vivemos, é muito difícil se tentarmos com a nossa própria força. Porém, não no poder de Deus. É muito difícil na nossa própria força, porém não na graça de Deus. Disse Jesus em Mateus 24, versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Isso porque muita gente não consegue viver uma vida santa a não ser pela graça de Deus. Deus está encurtando os dias, porque senão ninguém seria salvo. A situação está tão difícil hoje que para viver uma vida reta diante de Deus é necessário a graça de Deus. Deus prometeu isso para todos. Não temos desculpas para dizer não posso. É muito importante que para manter a presença de Deus em nossas vidas, primeiro temos que ter uma vida de oração contínua e um relacionamento com Deus. Quando entendemos isso, passamos na próxima lição, que é como ter este relacionamento com Deus. A grande maioria dos cristãos afirma ter orado pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. Você acredita que assim podemos manter a presença de Deus em nossas vidas, tendo orado apenas uma vez a cada 3 meses? Você acha que isso é possível? Então, como é que os cristãos atuais vivem sem ter uma vida de oração contínua? De todos os cristãos que vão para a igreja, poucos têm esta vida de oração. Primeiro, a sua motivação para ir à igreja é bem superficial. Nós não podemos manter a presença de Deus em nós se não houver um relacionamento íntimo com Deus. Este relacionamento com Deus cresce pela prática da oração. A oração é a prática pela qual conhecemos a Deus. A propósito, o principal propósito da oração é conhecer a Deus e não pedirmos pelas nossas necessidades pessoais.
Deus pode suprir todas as nossas necessidades, sim. Porém, o propósito da oração é conhecer a Deus. Olha o que Jesus disse em João capítulo 17, versículo 2 e 3. Pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conheçam a vida eterna, a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Em que consiste a vida eterna? Em que consiste a plenitude da vida? Em que conheçam a Deus. E como se conhece a Deus? Através de uma vida de oração. Conhecer ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Essa é a plenitude da vida. Conhecê-lo e sentir a sua presença. É ter uma relação pessoal com Ele. Deus não está presente na vida de uma pessoa ou num lugar quando não há uma vida de oração. Essas são as chaves para um relacionamento com Deus. Primeiro, nós somos chamados a ter um relacionamento com Deus. Disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Nós somos chamados e Deus disse, eu quero que vocês tenham um relacionamento comigo. É um convite a ter um encontro com Ele. O homem, ele foi feito para ter intimidade com Deus. Por isso não podemos conhecer a Deus por uma instituição. A única forma de conhecer a Deus é por meio de um relacionamento. Jesus trouxe uma teologia de relacionamento. Ele não trouxe apenas uma doutrina, ele trouxe um relacionamento. Em João capítulo 15, do 7 ao 9, disse: se vocês estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. 2. Nosso relacionamento com Deus tem que ser uma prioridade. Se de fato é uma prioridade, então a primeira coisa que devemos fazer é buscá-lo em oração. Antes de fazer qualquer coisa, o nosso primeiro tempo deve ser para Ele. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: me buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Precisamos buscar este relacionamento todos os dias em primeiro lugar. E para finalizar, nós vamos ler o sermão profético da parábola das 10 virgens, que diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas. E tornando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram para as prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.